dia a todos, sejam bem-vindos. Domingo de chuva, olha que bonitinho, todo mundo aqui firme e forte no propósito de ser uma pessoa melhor. Quem está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo. Não conheço a todos que estão aqui, espero que gostem e que voltem sempre. Temos os nossos horários aí de funcionamento, é só confirmar com o pessoal que trabalha na casa, tá? Vamos lá, gente. Vou pedir para vocês sentarem com os olhos fechados. Vamos elevar o nosso pensamento, tendo em mente a imagem do nosso Pai Celestial, que durante todos esses dias protegeu a nossa casa, a nossa família, nossos amigos, as pessoas que fazem parte da nossa rotina, que nos abençoou com sua luz infinita, deixando nosso coração repleto de amor. Obrigada, Pai, por todo o apoio que nos deu durante essa semana. Estamos aqui hoje humildemente prontos para receber os ensinamentos do dia. E pedimos, Pai, que o Senhor nos auxilie nessa jornada, mantendo a nossa mente aberta, o nosso coração recíproco, fazendo com que vejamos todas as dificuldades com muita calma e discernimento para tomar a melhor decisão. Obrigada, Pai, pela coragem que nos é concedida diariamente. Assim seja, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Bom, estamos terminando o livro do Hamed, As Dores da Alma, né? Hoje é o penúltimo tema do livro, né? E você vê que causa de dores não faltam na nossa existência, né? A gente pode passar meses estudando isso aqui. Uma por semana que tem matéria para a gente estudar. E hoje a gente vai falar de dependência. Tá? Dependência. Mas para entender isso, vamos falar assim, vamos começar assim. Pensando no ser humano, no indivíduo, em função de suas ações, de sua capacidade de decidir, de resolver-se, o que se opõe? Qual o atributo que se opõe à dependência? O que é contrário à dependência? Pensando no ser humano, né, na vivência do ser humano, o que a gente pode colocar então? O que é contrário à dependência? Se eu tiro a dependência, eu fortaleço o quê? Automaticamente. Autonomia. Resistência. Autonomia. Autonomia. Então, quando a gente fala de dependência, a gente está falando também de falta de autonomia. Quem é dependente não tem autonomia, porque justamente são antípodas, um tolhe o outro. A dependência corta a autonomia. Então, quando falamos de dependência, estamos falando de pessoas de condutas não autônomas, certo? E dependência é um negócio complicado porque vincula a capacidade de pensar e de agir do indivíduo. Se o indivíduo dependente ele não tem autonomia, então ele não pensa por si só, ele não decide por si só, ele não é capaz de caminhar por si só. Esse é um grande problema para o indivíduo. Como é que nós iremos traçar, como é que nós iremos concretizar a nossa jornada, o nosso plano evolutivo, nosso projeto de crescimento e de evolução, se nós não conseguirmos decidir por nós mesmos?
Então esse capítulo aqui ele é muito importante para a nossa reflexão, porque a dependência, além de ser algo que corta a capacidade de caminhada individual, ela também ocorre de forma muito sutil e de forma cada vez mais estimulada, de modo que as pessoas, muitas vezes sem compreender, sem visualizar, elas estão cada vez mais dependentes de outros fatores para poder vivenciar aquele período entre sair da cama e dormir, deitar de novo no dia seguinte. Passar o dia inteiro em condutas dependentes. Afinal de contas, a nossa sociedade está cada vez maior, está cada vez mais conectada, está cada vez mais cada vez mais imbricada, de modo que as pessoas não conseguem mais racionalmente decidir sem pensar o que o outro vai pensar, ou o que determinado segmento vai reagir, ou como fulano vai entender o meu ato ou as minhas decisões, ou como determinado grupo social ou grupo familiar, enfim, vai reagir em função daquilo que eu vou decidir. Então é um problema. Esse é um grave problema que a gente precisa ter muito cuidado na hora de pensar e decidir aquilo que vamos fazer. Quando o Hamed começa a falar sobre esse tema, ele cita uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, quando Jesus ensina a questão da porta estreita. A porta estreita. Então o texto: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. E a porta estreita é uma metáfora, né? Evidentemente, nós estamos falando de figuras de linguagem, porque Jesus sempre usou figuras de linguagem no seu ensinamento. Então não significa dizer que a porta fisicamente é uma porta estreita para entrar em determinado ambiente. Se fosse esse problema, a gente quebra a parede com um batente maior, com uma porta maior. Mas não é. A questão da porta estreita é justamente essa. O indivíduo que quer acessar o reino dos céus, ele precisa ir sozinho, ele precisa conquistar isso sozinho. Ele não pode, ele não consegue acessar esse reino se ele estiver trazendo consigo outros. E esse trazer outros também não é outro trazer físico. Estou trazendo de mãos dadas com minha família, com meu companheiro, cônjuge, etc. Não é disso que nós estamos falando. É justamente todos aqueles que nós carregamos conosco no nosso dia a dia, todos os momentos que é preciso fazer uma decisão, uma tomada de posição, ou concretizar uma ação, executar um ato. Por que a porta é estreita? Porque só a gente pode passar. Esse acesso é individual. É um acesso individual. E sendo individual, a porta estreita nos impõe construirmos esse acesso, partindo de outro ensinamento que Jesus também repetiu várias vezes durante sua vida pública. O reino dos céus não é um lugar físico, não é um lugar geográfico. Não existe uma estrada que nos conduz até o reino dos céus, está situado na latitude tal, longitude tal. Não é isso. Jesus sempre reiterou que o reino do céu se constrói dentro de nós. E se a porta de acesso a esse reino é estreita, estando esse reino dentro de mim, sendo construído dentro de mim, o único que pode acessá-lo e construí-lo sou eu, no meu íntimo. O que significa dizer? Qualquer injunção externa, qualquer influência externa é inútil para essa construção. Por isso que é importante a gente entender essa questão da dependência. A gente não consegue acessar essa construção preso a elementos exteriores. Só que o que mais tem é isso, né? O que mais existe ao nosso redor são essas influências, as quais a gente se deixa subjugar, mesmo de forma consciente. Hamed pergunta aqui, ele coloca aqui: perguntemo-nos quantos dos nossos atos e atitudes são subprodutos
de nossas dependências estruturadas na subordinação da sociedade. Algum de nós já parou para pensar nisso? Quantas decisões a gente toma no nosso dia a dia baseado no julgamento do outro, no entendimento do outro? Não precisa nem muito longe. Coisas banais do nosso dia a dia, mas as quais a gente se subjuga num movimento que fortalece esse estado de dependência. Não é? Vamos falar de indústria da moda, por exemplo. Alguém decide que tal roupa ou tal cor é a cor da moda e todo mundo vai usar, sem questionar. Independentemente de raciocinar se aquilo fica bem em mim ou não, se combina comigo ou não. É a moda. Porque se eu não usar isso que é da moda, vão me rejeitar. Não vou ser aceito, tá bom? As pessoas vão falar mal de mim. Aí a gente vai para o campo do romance, do amor, do relacionamento. E a gente que está acostumado a ver aqueles filmes de romance da sessão da tarde, aqueles filmes de romance bem açucarados, né? Bem doces, aquele romance, o indivíduo morre por amor, e a pessoa acha a coisa mais romântica do mundo quando o outro fala: eu não consigo viver sem você. Então o problema é grave. Se nós tivéssemos aula de relacionamentos afetivos na escola, isso seria um problema que o professor ia ensinar. Se alguém falar isso para você, fuja. Esse é um problema. É que nem a gente aprender aquelas pegadinhas de matemática, né? Raiz quadrada de zero, essas coisas assim, que você sabe, isso aqui tem problema. É a mesma coisa. Alguém que fala isso para você está deixando claramente explícito que ele não sabe decidir nada, ele vai ser uma pessoa dependente da sua vida, pro resto da vida, pro resto dessa encarnação, ou outras, né? Vai saber. Aí depois a pessoa vai ler, por exemplo, frases motivacionais, né? O Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por quem cativas. Cara, fuja disso. Eu não vou cativar ninguém. Que raio é isso? Eu aceito essa dependência normalmente e as pessoas acham bonito. Quantos discursos motivacionais e frases, aquelas coisas de autoajuda e tal, que trazem essa frase, né? Como se fosse algo bonito. Não é. Isso aqui é um estímulo para a gente manter a nossa capacidade de ação inativa. E aí, do que de bom pode sair dessa inatividade? Do que de bom isso resulta para a nossa existência? Colocar a nossa existência, o nosso destino nas mãos de outrem, no julgamento de outrem. Do que de bom pode sair disso? Alguém tem algo que possa sair daí? Não sai, né? Não sai. Além de que isso gera um duplo problema, gera um segundo problema, né? Também é uma questão secundária, porque quando o indivíduo se acostuma com a dependência e se acostuma de forma mais consciente, é outro problema, né? Ele estimula também a irresponsabilidade, porque a dependência ela gera esse reflexo, né? O indivíduo dependente, quando ele se torna consciente da sua dependência, ele crê na isenção de sua responsabilidade, porque afinal de contas ele fez o que lhe mandaram fazer. Então, em última análise, se há um erro, o erro é de quem mandou fazer, ou de quem impôs, ou de quem instigou um determinado comportamento ou uma determinada decisão, não meu. Então aí o indivíduo fica duplamente aprisionado na inação e na inabilidade de lidar com a sua responsabilidade de vida, porque é o que todos nós carregamos. Nós temos, cada um de nós, um projeto individual de crescimento, de evolução. Todo espírito encarnado, ele está aqui com esse propósito. Nós não estamos aqui à toa, nós não viemos a passeio,
não viemos para assistir campeonato brasileiro. Não é isso. A encarnação é um projeto pedagógico, educativo para o espírito. Encarnar é estar em um plano transitório, passageiro, permeado de circunstâncias passageiras e transitórias, com uma única finalidade, a de ensinar o espírito, reforçar nele o entendimento, a compreensão de como a vida funciona e de como ela é conduzida para que dela se extraia progresso, evolução. Estar encarnado é saber que o momento entre a maternidade e o túmulo equivale a uma aula. Equivale a uma aula. Quem está na escola aqui, pessoal que ainda está estudando, está com o sinal 7 horas da manhã, é o berço, nasceu. Meio-dia, tocou o sinal para ir embora, é desencarnação. O espírito volta para casa, com o aprendizado que ele conseguiu naquela aula, no dia, no nosso caso, na nossa existência. E aí em casa, que é o que Kardec ensina, o mundo verdadeiro dos espíritos é o mundo espiritual, não aqui, porque aqui é transitório, uma classe, uma sala de aula. Aí a gente vai ferir o que aprendeu. Como é que foi a escola hoje? Foi bem? Foi bem na prova? Não foi? Precisa estudar mais? Repetiu de ano, vai ter que voltar para a mesma série. É transitório. O espírito tem essa compreensão. O espírito que trabalha em si a autonomia, ou seja, a independência. O in é um prefixo de negação, né? Então, independência é não ter dependência. O espírito que trabalha a sua independência, a sua autonomia, ele parte dessas premissas, desses princípios. Eu entendo o que eu estou fazendo aqui. Eu entendo o meu papel nessa encarnação, a finalidade que ela me oferece. Eu entendo isso. Então eu vou viver em função disso. E aí eu começo a estruturar o meu pensamento. Eu começo a estruturar minha compreensão de forma a construir em mim mesmo o poder de decidir, o poder de conduzir. Eu ajo da forma que eu devo agir. Eu decido da forma que eu entenda ser melhor para mim. As consequências e os prováveis benefícios ou malefícios das minhas decisões são decididos a partir da minha compreensão. Eu não dependo do julgamento de ninguém, eu não dependo da aprovação de ninguém. Agora, a nossa sociedade hoje está cada vez mais intensamente desenvolvida no sentido contrário. E isso afeta a gente, afeta desde os nossos filhos, né, que sofrem esse tipo de problema da aceitação, e repercute nos pais, nos adultos. Só que aí a gente devia refletir, esse movimento, ele parte nessa orientação, ou a orientação é contrária? O que acontece com os filhos, a partir desde pequenos na escola, né, a questão da aceitação, não é reflexo da ausência de autonomia dos pais. E os filhos veem os pais decidindo, agindo, vivendo no seu dia a dia. Eles veem hoje em dia, né, com redes sociais, as pessoas estão extremamente dependentes de aprovação em redes sociais. E os filhos veem os pais fazendo um filminho no TikTok, gravando não sei o que, e fazendo coisa para buscar aprovação externa. E isso absorve-se e repercute na primeira idade ali, naquela idade em que eles ainda deveriam estar moldando o seu caráter de uma forma orientada para o progresso. Eles também vão estar contaminados com esse tipo de pensamento. E aí a gente depois recebe os problemas em casa, porque bullying e todos esses outros problemas relacionados também dependem do quê? Da dependência que se estabelece no modo de viver das crianças, em função da omissão dos pais. Aí é interessante, a gente volta para essa questão que Hamed chama aqui. Vocês se questionaram quantos dos atos, a gente faz isso no nosso dia a dia,
Eu decidi tal coisa para agradar alguém. Eu decidi tal coisa, eu fiz tal coisa para ser aceito em determinado grupo ou determinado segmento. Eu fiz isso para agradar o meu cônjuge ou meus filhos. Ou seja, eu agi em função de alguém. Estou agindo em função de alguém, a gente não se questiona. E continuamos repetindo. Continuamos cada vez mais afundados nesse cenário. Quando a doutrina espírita foi codificada e difundida por Allan Kardec, que era pedagogo, que tinha uma formação de pedagogo, se preocupava justamente com a perspectiva do ensinamento, da educação, mas não da educação formal que tem na escola, uma educação do espírito. A educação do espírito. A ideia de Kardec, ele coloca isso nos seus livros, ele coloca isso no Livro dos Espíritos, está na Revista Espírita, o Espiritismo na sua mais simples expressão, em várias obras dele. Ele reitera, a finalidade do Espiritismo é formar livres pensadores. O Espiritismo não é religião, nunca foi. Nós é que compreendemos errado, né? E a gente acha que também aqui é uma igreja, e vem aqui pensando que vamos repetir os dogmas da igreja, mas com uma roupagem espírita. Não, aqui é espírita, não é igreja. Não tem hóstia, não tem comunhão. Tem água fluidificada. Outra coisa, espírita. Não é igreja. É uma filosofia. É uma filosofia de viés científico ainda por cima. Porque tem um duplo viés, né? Estudar o espírito, um objeto de estudo e pesquisa, investigação, e as consequências morais desse estudo, que é o aspecto filosófico da coisa. Então, a Kardec, embasado nisso, ele queria e tinha esse propósito. O Espiritismo veio para formar livres pensadores, porque o espírito só evolui quando ele tem autonomia, ou seja, quando ele tem a capacidade de decidir o que é melhor para ele por si só. E é com essa capacidade de decidir por si só, ou seja, de bastar-se em si mesmo para tomar as suas decisões e conduzir a sua existência, é só a partir disso que ele consegue construir em si o reino de Deus, o reino do céu que Jesus se aludia. Quando ele alinha essa capacidade de decidir aos princípios morais que o Evangelho nos oferece. Aí ele consegue construir em si, porque ele não vai construir no outro, né? Nenhum de nós vai construir. Vou fazer o meu vizinho se tornar bom. Ele vai parar de ouvir aquela música infernal que ele ouve, vai parar de jogar lixo na calçada e vou ficar lá espizinhando meu vizinho até ele melhorar. Isso não vai fazer nada disso. Muito provavelmente você vai arranjar para a cabeça, né? Porque o vizinho vai se vingar de você, aí você vai criar um problema, uma obsessão terrena. A gente desenvolve isso também, né? Além da obsessão espiritual, a gente cria obsessões encarnadas. A gente não se dá conta disso. É só para nós. É só no nosso eu que a gente constrói isso. Mas é aí que a gente consegue construir o reino do céu. Porque eu assumo as rédeas da minha vida e eu vou conduzi-la de acordo com os princípios morais que o Evangelho me ensina e que eu venho destrinchar a partir da doutrina espírita. Aí a gente constrói. Aí a gente está conversando em evolução. Mas enquanto não for isso, esquece. Enquanto a gente continuar omisso na nossa capacidade de conduzir a nossa existência, não vai rolar. Não vai rolar. Quantas pessoas não vêm, por exemplo, num centro para agradar alguém? Eu venho porque meu marido trouxe, minha esposa quer que eu venha. Eu comecei a vir porque minha mulher falou para mim. Acontece. Entendi. Mas a gente aproveita, né? Pode aproveitar esse impulso inicial para depois falar, peraí, agora não precisa ir. Eu vou. O problema da dependência, ela pode nos oferecer essa possibilidade, mas é preciso que o espírito perceba, que ele desperte. Porque do contrário, o que diferencia um espírito inerte de um vegetal que balança de acordo com o vento? O animal, ele ainda está um passo além,
Porque o animal tem o seu instinto. O animal não depende do instinto do outro animal. Quando ele está em perigo, ele vai procurar os meios necessários para se salvar, para se preservar. Né? O coelho não vai ouvir o outro coelho falar, não precisa fugir não. Aquele leão lá, ele tem um bom coração, ele não vai te comer. Ah, tá bom, vou seguir o que o outro espírito fala. Ele não faz isso. Então ele age plenamente, com controle pleno dentro daquilo que lhe permite. Agora, o espírito que tem inteligência, que o animal não tem, ele tem o dom de construir o que ele quiser, seja para o bem ou para o mal, mas ele constrói, ele tem esse dom. E aqui, quando a gente fala de independência, é importante que se tenha isso em mente. Nós estamos falando da independência para construir coisas, para construir progresso, evolução. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Mas aí, se você pensa nos grandes nomes os grandes causadores de danos da história da humanidade recente, causaram mal, mas agiram. Agiram mal, vão responder pelos seus atos. A responsabilidade é algo que a gente vai inerentemente enfrentar, mas a capacidade de decidir. E a gente só vai aprender a usá-la bem quando a gente usa. A partir do momento que a gente a usa. Mas é preciso que use. Quando a gente pega na Gênesis, o comecinho da Gênesis fala lá que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E a gente imagina, então nós somos iguais a Deus. Deus é uma pessoa. Só que como é Deus, né, então a gente põe com barbas longas, porque é velho. Ele não tem data de nascimento, inclusive, né? Sempre existiu. Então ele deve ser velho, com barbas longas, mas uma pessoa, vestido com uma túnica, com cajado. A gente vê os quadros, aqui não tem nenhum quadro, né? Com essa figura antropomórfica de Deus, mas a gente encontra isso nos museus da vida e tudo. É gravado no inconsciente. Já é. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas não é imagem física que está se falando. Não é imagem física. Livro dos Espíritos, a primeira pergunta 1 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para os Espíritos, o que é Deus? Nem é quem, o que é Deus? Para deixar ampla a resposta. E a resposta é a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. E aí mais para frente, questão 22, aí Kardec perguntou, o que são os espíritos? São os seres inteligentes da criação. A imagem e semelhança de Deus e o homem está na inteligência. Deus é a inteligência suprema. E Ele criou o espírito como seu co-criador, como seu auxiliar direto na criação, fundado na inteligência, seres inteligentes da criação. Então, o que nos aproxima de Deus, o que nos torna semelhantes a Deus é a inteligência. E aí, qual que é o sentido de a gente abrir mão dessa qualidade, desse nosso maior atributo e viver seguindo opiniões alheias, seguindo julgamentos alheios, decidindo a nossa vida em função do que o outro pensa, do que o outro vai achar? Isso já era ruim 30 anos atrás, 40 anos atrás, sempre foi. Mas hoje em dia a gente pega o celular, ainda acompanha, quer compartilhar o máximo possível, divulga, faz, nossa, e pá. Será que alguém gostou? Não gostou? Então muda. Então eu vou fazer diferente. Esse meu penteado ficou bom? Não ficou. A cara que ele fez não gostou, então eu vou mudar. Ainda no outro dia mudei. Esse prato que eu fiz, acho que ele não gostou, não repetiu, vou fazer outro. Sabe? Viver em função do outro não leva a nada. A gente precisa ter isso, gente. E é o que a média adverte. A gente não vai construir isso, o reino de Deus, que é o nosso propósito, se a gente não assumir as rédeas da nossa existência. Se a gente não desmistificar esses conceitos equivocados de que dependência é bom, estar harmonizado com o julgamento dos outros é bom, que não ter conflitos, né? Porque às vezes isso é muito dependência. Eu não vou brigar, eu vou fazer o que ele quer para ele não ter problema. É bom isso. A gente não entra em conflitos, não tem brigas, não tem dissensões.
tem a pior distinção que pode ser, que é conosco mesmo. Fazer o que os outros fazem é sufocar a nossa existência, a nossa identidade. É o que mais se faz hoje em dia. E aí o que a gente tem visto hoje? Em revistas clínicas, os problemas que estão mais exponencialmente crescendo hoje em dia no campo da saúde, problemas psíquicos, transtornos complexos, depressão, coisas que 50, 60 anos atrás não eram coisas tão evidentes. Hoje está cada vez pior. Hoje crianças falam em suicídio. E por que isso? O que leva alguém a achar que a vida não vale a pena? É porque a vida não está sendo concretizada dentro daquele espírito. Porque não está sendo construída da forma como deveria estar. É muito perigoso a gente não prestar atenção nesse assunto. Porque é um assunto hoje que é silencioso, é uma questão silenciosa. Isso nos envolve sem que percebamos. No entanto, as consequências desse problema são cada vez mais evidentes. Elas se evidenciam cada vez mais. E trazem cada vez mais dor. E é uma coisa básica no indivíduo. É uma coisa muito básica. Porque nós estamos falando aqui da mola propulsora de todo o nosso processo, de todo o nosso projeto evolutivo. Que é essa vontade, é a condução do nosso ser. Aí a gente pensa, né? Se, na primeira hipótese, começasse a despertar e a tentar raciocinar em função disso, e de todas as influências que nos atacam, que nos afetam, buscando nos subjugar, buscando nos colocar à mercê, pensamento de outros, do julgamento de outros, das ideias de outros. Se a gente pudesse ao menos começar a pensar e falar, mas quem são esses outros, pelo menos? Porque, vamos imaginar, se fosse, tá bom, eu vou me subjugar à influência externa, mas a de Jesus, ou a de seus apóstolos, ou a de alguns santos, sei lá, Chico Xavier. Bom, é uma subjugação ainda, mas ela é positiva, até porque ela traz no seu germe o próprio potencial de despertamento da alma. Mas quem será que a gente está se subjugando? Quem está querendo impor-nos um modo de pensar, um modo de agir, um modo de decidir? Com essa sutileza e ao mesmo tempo com esse potencial de dano. Se a gente conseguisse pelo menos pensar isso, a gente já ficaria alerta. Primeiro alerta, peraí, essa influência não é boa, não posso depender disso. Alguma coisa está errada aqui, corto. E aí a gente começa a emendar. Então é perigoso e a gente precisa refletir sobre isso. Inclusive no campo do relacionamento. Questão de falar, não consigo viver sem você, meu irmão. Não, para, consegue. É para viver. Não é nem a questão de consegue, é para viver. É para caminhar. Nós nascemos para isso. Nós fomos equipados para isso. E a nossa conquista depende de que a gente age em função desses termos. Que a gente realize. Errar ou acertar faz parte do processo de aprendizado. Mas a gente deve decidir por nós mesmos. Nós devemos fazer as coisas pela nossa consciência, pela nossa vontade, pela nossa orientação. Aí sim, essa porta estreita que nos conecta ao mundo exterior onde a gente vive, para o nosso mundo interior, aí a gente consegue acessar para construir dentro de nós. Tudo bem, vou construir do zero, descobri que está tudo... o meu interior aqui é terra nua ainda. Beleza, vamos construir, tijolinho. Temos a vida inteira para isso, né? Nós temos a imortalidade para isso. Então não é o resultado que importa, é o processo.
Então, que a gente, fica a recomendação. Quem já leu, quem não leu ainda, acho que a gente encontra na internet o livro disponível para estudar. Kardec com seus livros explicando sobre o livre pensador. Reflitam, busquem, tragam isso. Porque nenhum de nós está isento de dizer que desse mal eu não sofro. O problema é que se a gente é dependente em uma medida, para as demais não tem barreira, não existe dependência parcial. A dependência é um estado de mente, não é parcial, ela é total. Ela só vai variar a intensidade de acordo com os momentos, mas ela é total. Então é uma grande advertência para todos nós. Por isso que a gente deve refletir e pesquisar sobre esse assunto. Então agradeço a paciência de vocês. Vocês tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Então a gente vai levando o nosso pensamento com muita gratidão, com muita alegria no coração. Estamos aqui reunidos mais uma vez para buscar aprender, para buscar retirar esse conteúdo tão abençoado do Evangelho do Cristo. Aprender em profundidade, em amplitude, todos esses ensinamentos, trazendo-os para a nossa existência, trazendo-os para o nosso dia a dia. Entendidos e compreendidos à luz da doutrina espírita, formatada por Allan Kardec. Então, com essa alegria no coração, a gente agradece a todos os amigos espirituais que nos acompanham nesse momento e que estão ao nosso lado, nos amparando, nos inspirando, nos intuindo dentro desse processo de transformação e de renovação espiritual que almejamos. A todos esses amigos, nossos mentores, os mentores da casa, os mentores desse trabalho, nosso muito obrigado. E levando mais pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui reunidos hoje. Aquele que veio entre nós trazer pessoalmente esse evangelho de luz, exemplificando-os e nos ensinando a sua prática, e que permanece diuturnamente no nosso horizonte, como um farol a nos confirmar o caminho, a nos infundir serenidade, força, coragem e fé para prosseguir na jornada, mesmo diante dos tropeços do mundo. Ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, o nosso profundo obrigado por todo o seu amor, por toda a sua misericórdia, por toda a sua paciência para conosco. E de Ti, Mestre, rogamos que suas bênçãos envolvam cada coração aqui presente, que cada irmão possa hoje, daqui, retornar ao seu meio, ao seu ambiente, pleno de vontade de pôr em prática esses ensinamentos, de difundi-los através do exemplo no seu dia a dia, dentro do meio em que vive, com as pessoas com que convive. Que cada um de nós possa ser uma carta viva do seu Evangelho, auxiliando na difusão de seus ensinamentos e contribuindo dentro da nossa capacidade para tornar essa família humana cada vez mais integrada nos mais profundos laços de fraternidade, de amor e de fé promanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.